Bem, eu quero chamar agora a Cibele Carneiro para fazer parte aqui do painel. Tá? Oi, Cibele, tudo bem? A Cibele é jornalista, pós-graduada em políticas públicas ambientais e em gestão e estratégia de negócios. É coordenadora de comunicação e coordenadora da Unidade de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre. Cibele, fique à vontade. Seja bem-vinda. Pessoal, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Lígia, sempre carinhosa e sempre lembrando da gente. Maria, tá longe, mas está perto aqui da gente, do nosso coração. Eu vou fazer uma pergunta mais direcionada para o Dr. Montserrat, que tem a ver, eu vou brincar aqui um pouquinho com o professor Jairo, que trouxe Nietzsche, eu vou trazer Marx, né, que dizia, sempre falou, que nós somos seres sociais, né? Então, dentro desse processo que o senhor, né, trouxe, né, de descentralização, de resgate ou revalorização dos grupos familiares, né? A gente tem escutado muitos problemas ligados ao aumento do feminicídio. A gente tem conhecimento de que muitas pessoas, idosos, moram e vivem sozinhos e que estão tendo restrição de contato com seus familiares, por óbvio, por conta da pandemia. Como que o senhor enxerga esse momento para essa parte, para essas pessoas que não têm a possibilidade de ampliar o seu contato social, né? Hoje, ok, nós temos as ferramentas digitais, as virtuais, né, enfim, que nos tiram um pouco da solidão. Porém, elas não são suficientes, elas não substituem um abraço, não substituem contato, não substituem um aperto de mão. Então, assim, o senhor, enquanto psiquiatra, né, e de família, principalmente dessa área da família, o que o senhor sugere para esse momento, né, para essas pessoas que, querendo ou não, estão em sofrimento e que têm esse momento de pandemia, uma crise, né, de felicidade, inclusive, né? Como que essas pessoas podem ficarem felizes e bem num momento que é tão agudo, né? E que a gente não vê possibilidade de tão cedo isso voltar ao normal, porque não vai voltar a uma normalidade anterior, assim, em termos de sustentabilidade, porém, de relacionamento mesmo. Bom, a tua pergunta, assim, eu quero entender, assim, que tem a ver com aquela questão que eu tinha colocado, que as crises afloram o que tem de pior e de melhor no ser humano. Exatamente. Então, por exemplo, isso. a situação do feminicídio, já chegou a haver até uma estatística recente aqui de aumento, eu acho que isso acabou não se mantendo isso, mas houve um determinado mês, não foi o último, que chegou até ao aumento do feminicídio, ou seja, aumento da violência familiar no seu extremo, no seu pior extremo, né? Quer dizer, revelando que numa situação de crise acaba aflorando aquilo que tem de pior no ser humano, assim, a violência, né? O ataque contra a mulher, quer dizer, uma situação daquilo de pior que o ser humano é capaz de fazer. Por outro lado, tem formas assim até comoventes também, como as famílias muitas vezes têm se mobilizado para tentar prestar assistência para os seus entes mais vulneráveis, como vem agora assim, a questão do idoso, que requer o isolamento. Mas tem famílias que têm tentado, de alguma forma, tipo, de alguma determinada pessoa poder estar presente, quer dizer, poder que esteja em home office, poder estar presente, pelo menos em alguns momentos cruciais assim, para aquela pessoa, não é? Então, tem famílias que conseguem assim, que uma determinada pessoa que esteja razoavelmente preservada possa passar o fim de semana, pelo menos, com aquela pessoa, esteja em home office, mas consiga se preservar e que não vá ter um risco maior de contaminação, ou isso quando é possível a nível presencial, mas também de outras formas, não é? O contato constante, já um hábito maior também desses grupos de família, de WhatsApp, do contato toda hora, né? Em pessoas que moram distante, como estamos falando aqui, né? Já falou uma pessoa do Amapá, a Maria está lá em Fortaleza, o professor Carlos está em Santa Maria, estou em Porto Alegre. Então, também essa atenção, esse carinho
virtual também preenche. Quando é possível que isso seja presencial, melhor ainda. E às vezes é possível num rodízio de família, as pessoas lutando pela sobrevivência, mas algumas pessoas que estão em home office podem sim prestar uma assistência maior ao idoso. Eu até diria assim, ó, a nível ideal, é claro que o ideal é aqueles 14 dias, não é, da quarentena para alguém fazer uma visita. Só que na prática a gente observa que os sintomas costumam iniciar em 5 até no máximo 7 dias. Dificilmente uma pessoa vai desenvolver um sintoma após é bem mais raro. Então, às vezes, uma pessoa para visitar uma pessoa idosa, às vezes uma quarentena de 7 dias pode ser suficiente também. A gente tem que pesar essa questão do risco-benefício, porque às vezes a privação da presença também pode causar uma depressão, e a depressão também é um fator inibidor das nossas defesas. A inibição também enfraquece o sistema imunológico. Então, a gente tem que pesar bem a questão calcular se a questão do risco-benefício e ver se a gente não está exagerando também na quarentena e não acabar causando uma depressão numa pessoa, né? Então, se a pessoa tomou os devidos cuidados, ela está já há um certo tempo ali isolada, não vai levar um risco maior para aquela pessoa idosa que está lá isolada, de repente ela pode minimizar os riscos com determinados cuidados e fazer uma visita. Então, acho que a gente tem que pesar bem isso, não cair naquele exagero de cuidar de um lado e descuidar do outro, não é? Então, acho que tem que ser visto, tem uma máxima em medicina, assim, ó, que cada caso é um caso, não é? O ser humano, ele reage, cada ser humano tem um organismo diferente, tem um emocional diferente, portanto, tem necessidades diferentes. Então, a gente tem que avaliar bem a situação, a relação de risco-benefício, porque, às vezes, um cuidado pode ser tão rigoroso no isolamento que acaba gerando uma depressão e outros problemas de saúde para aquela pessoa. E a depressão está ligada a todo tipo de... A depressão ela descompensa todos os outros tipos de doenças físicas, inclusive, né? Então, pode acabar gerando um outro tipo de doença por um excesso de cuidado e isolamento da família. Então, nós temos que ponderar no caso a caso. Essa é a minha sugestão. Perfeito, doutor Montserrat. Obrigada, Cibele. Agradeço. Se for possível, peço aos formuladores de perguntas que fiquem conosco para, ao término do evento, possam fazer suas considerações finais, tá bom? Então, primeiro, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Também tinha uma lista imensa aqui de perguntas para fazer, o tempo é curto, mas para mim me parece que esse momento de pandemia, ele é o ponto de mutação que Capra tanto falou, né, da década de 70 e 80, assim, me parece, como o Dr. Montserrat falou, uma oportunidade, né? Dizem que é do caos que surgem as grandes oportunidades de mudança e eu não consigo enxergar de outra forma, eu sou otimista por natureza, então me parece, até pelo momento que a gente vive, principalmente em Porto Alegre, eu gosto sempre de puxar para o local, para onde a gente está, né? Eu estou em Porto Alegre, esse momento de revisão, de plano diretor, que a parte de participação está, enfim, não pode evoluir, né, tá suspensa, mas uma oportunidade de fato a gente criar uma cidade policêntrica, né, de ter bairros autossustentáveis, de pensar numa mobilidade ativa, de pensar, de ressignificar como a gente lida com a cidade, como que a gente trata o nosso resíduo, que é um básico, eu falo, a fase 1 é cuidar do nosso resíduo, e às vezes a gente não separa dentro de casa, isso que Porto Alegre tem a coleta porta a porta há muitos anos, né, então, me parece que a pandemia veio para colocar todos esses temas na mesa, e chacoalhar as pessoas, falar, vamos lá, tá na hora de todo mundo se mudar, né, então, tanto a gente enquanto cidadão, quanto os governos, quanto as empresas, acho que a gente está com a carta na mesa de novo, zerou o jogo para tudo começar de novo. Então, Perfeito. Obrigada. Muito e obrigada. Até uma próxima. Com certeza.